E aí, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos problemas ambientais, veja, nós já falamos agora há pouco sobre inversão térmica e ilhas de calor. Agora nós vamos abordar a respeito da chuva ácida. Numa aula anterior, nós falamos sobre o desmatamento aqui no Brasil. Então, esse tema de chuva ácida é muito interessante. E, tipo assim, há uma probabilidade muito grande de cair no Enem, de cair em vestibulares, porque pode ser abordado em três diferentes circunstâncias, três linhas, né? Por exemplo, pode vir em química, pode vir em geografia e pode vir em biologia, né? Então, a gente tem que estar muito preparado, assim como a própria inversão térmica pode vir em biologia, pode vir em química, né? Dependendo da abordagem, dependendo da forma, tá? Então, é bem interessante. Esses problemas ambientais também é um tema extremamente recorrente no Enem, sempre cai nos vestibulares, então precisamos ficar atentos. Mas vamos lá, chuva ácida. Primeiro nós temos que relembrar aqui, vamos partir um pouquinho para a química, né? Olha que curioso, toda chuva ela é ácida, independentemente da chuva natural, de uma chuva com uma carga de poluente maior. Chuva ela é ácida. Por que assim, chuva é ácida? É ácida. Porque, do ponto de vista químico, vamos lá, tudo que tiver com pH acima de 7 vai ser alcalino. E tudo que tiver com pH abaixo de 7 vai ser ácido. O pH da chuva, naturalmente, de uma chuva natural, é de 5,6, ou seja, abaixo de 7. Então, a chuva é ácida. E os que tiverem pH igual a 7, neutro. Não é o caso da chuva. Então, a chuva não é alcalina, a chuva não é neutra, e a chuva, naturalmente, ela é ácida. E, professor, como é que o senhor pode comprovar que essa chuva, naturalmente, ela é ácida? Vamos lá. Existe todo um equilíbrio na superfície terrestre, no nosso planeta em si, né? Tal, e inclusive existem até outras teorias, mas nós vamos lá. Por exemplo, com as erupções vulcânicas que eu trouxe aqui, né, essa imagem para vocês, detalhando. Então, nós temos as erupções vulcânicas. Então, o vulcão libera o quê? Enxofre. Então, nós temos o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. O enxofre, quando ele é liberado, que ele vai para a atmosfera, então está lá a nuvenzinha, bonitinha. Essa nuvem, ela vai ter outros componentes, outros gases. Então, entre esses componentes, nós temos lá o que é a umidade. A umidade é justamente a água no estado gasoso. Então, aí nós temos o H2O. Aí nós temos duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Mas aí nós temos agora o lançamento pelos vulcões de quê? Do dióxido, do trióxido de enxofre. Vou pegar o trióxido aqui para dar o exemplo. E aí nós temos uma reação onde vai estar se formando o ácido sulfúrico, isso de forma natural. Então, onde nós temos o H2SO4, provocado justamente pelas erupções vulcânicas. Isso nós encontramos naturalmente na natureza, né? Nosso planeta, naturalmente o nosso planeta não precisa ter nenhuma intervenção humana, então a gente vai estar encontrando isso aí. Assim como, então isso dá origem à chuva ácida. Assim como nós também temos as florestas. Eu trouxe aqui uma imagem da floresta amazônica, né, que está sendo devastada, desmatada, ainda mais o problemão que nós estamos enfrentando. Nós trabalhamos na aula anterior tipo, beleza, mas vamos lá, chuva ácida. Nós sabemos que a floresta amazônica, assim como todos os vegetais, eles realizam a fotossíntese, ou seja, eles absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio, massa, show, tal. Mas não é bem assim. Eu vou trazer aqui uma outra abordagem. Só que esse vegetal, ele morre. Poxa, a folha caiu no chão, tá lá. E quando esse vegetal morreu, quando a folha caiu, os frutos tal, os animais, eles vão entrar no processo de decomposição. E esse processo de decomposição vai gerar outros gases, entre eles o gás metano, CH4, ele vai estar gerando também o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, CO e CO2. Eu vou dar um destaque aqui para o CO2. Então, esse gás, esse dióxido de carbono, ele vai ser lançado naturalmente na atmosfera, pelo processo de decomposição dessa matéria orgânica. Foi lá para a atmosfera, massa. Só que lá, chegando nas nuvens, ele vai encontrar o que? O H2O, que é a água, vai encontrar a umidade, que é a água no estado gasoso, tal, e vai ter essa reação novamente. E isso vai dar origem, por exemplo, o quê?
o ácido carbônico, né? Isso de forma natural. Chuva ácida com pH em torno de 5,6, ou seja, pH abaixo de 7, pH da chuva ácido. Não é alcalino, não é acima de 7, também não é neutra, tá? Então, naturalmente, a chuva, ela é ácida, isso vocês não podem esquecer. No entanto, nós temos um grande problema. Qual vai ser o problema? Esse processo, existiu um desequilíbrio, né? Quando, professor? A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. Porque, na realidade, se você for pegar mesmo, do ponto de vista histórico, alguns teóricos abordam que o desequilíbrio ele surge no período paleolítico, quando o homem descobre o fogo, que ele começa a lançar gases em uma maior quantidade e inicia esse processo de desequilíbrio. No entanto, até o século XVIII, a quantidade de gás carbônico, a quantidade de enxofre, a quantidade de gases que o homem estava lançando na atmosfera não tinha uma mudança significativa. E essa mudança ela vai ocorrer justamente quando? No século XVIII, finalzinho do século XVIII, quando ocorre a Revolução Industrial, que o ser humano começa a lançar uma quantidade de gases nunca antes, né, absurda. Por conta de quê? Por conta da utilização dos combustíveis fósseis, principalmente o carvão mineral. É quando nós descobrimos aí no século XVIII, lá na Inglaterra, o carvão mineral, depois vai ser usado na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, Japão e tantos outros. Então, o carvão mineral, ele provoca a liberação de uma elevada quantidade de enxofre, percebe? De todos esses aí, o pior que tem é o enxofre, mas também nós temos as grandes cidades, né, com os automóveis provocando, gente, ande atrás de um ônibus desse, terrível, liberando naquela fumaça e tal, isso tudo gás carbônico, aumentando a poluição atmosférica. Então, nós temos alguns combustíveis fósseis que são terríveis, né? Então, nós temos o carvão mineral, que é o pior de todos, seguido do petróleo, nós temos o xisto, por último, o gás natural. Então, de todos esses, o que emite a menor quantidade é o gás natural, ou seja, é o mais viável do ponto de vista da utilização dos combustíveis fósseis, mas não é o mais viável do ponto de vista ambiental, entende? Então, o ser humano, ele começa a desregular o sistema terrestre justamente com a Revolução Industrial e aumenta o que? A quantidade de chuva ácida. Por sinal, nessas grandes cidades industriais, com pouco tempo da Revolução, foi perceptível o surgimento dessa chuva ácida. E como foi que essa galera percebeu? Através de, antes de falar como eles perceberam, eu vou falar as consequências, né? Vamos falar primeiro as consequências aqui. Quais serão as consequências da chuva ácida? Prejuízo na lavoura, alteração dos ecossistemas, isso a nível local, tá, gente? Não é a nível global, não. Essa chuva ácida ela ocorre de forma local mesmo. Destruição de coberturas vegetais, danifica os edifícios, prédios, né, as construções, corrói monumentos históricos e contamina a água potável, porque aí a gente tem uma elevação do nível do pH, uma elevação do nível de poluição da água, né? E um prejuízo à saúde humana. E aqui eu vou mostrar com detalhes como foi que a galera percebeu ainda lá no século XVIII. Então, alguns monumentos históricos começaram a corroer. A plantação começou a ser danificada. E tudo isso foi percebido onde? Nas grandes cidades industriais. Qual foi a ideia? Diminuir a utilização dos combustíveis fósseis, né? Tirar o carvão mineral. E aí tivemos a introdução da hidrelétrica, a introdução do próprio petróleo, que diminuiu significativamente a emissão de gases poluentes. Então, aqui eu trago como exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos uma cidade terrível, principalmente no século XX, na década de 80, que foi a cidade de Cubatão. Na década de 80, a cidade de Cubatão foi a cidade mais poluída do mundo. Então, a cidade de Cubatão hoje é o exemplo de cidade de recuperação ambiental. Massa, mas na década de 80 não era, gente. Terrível, chuva ácida direto, dando prejuízo aos agricultores, prejuízo à população, mas pela elevada concentração de indústrias, né, indústrias pesadas com a utilização de carvão mineral. E aqui eu trago um impacto dessa chuva ácida, aqui
uma imagem, né, que nós temos lá no estado de Minas Gerais. Nós temos uma coleção bem interessante, que são os profetas, e essas obras, elas sofreram um processo de corrosão através da chuva ácida. Então, tivemos a perda aqui, ó, do nariz, dos olhos, da orelha, parte da boca. Então, há toda uma discussão com os moradores dessa cidade para retirada, porque alguns estudiosos eles querem retirar essas imagens, essas estátuas, né, e deixar lá réplicas. Os moradores da cidade não, falam não, deve consertar as indústrias, deve resolver o problema com as indústrias para diminuir a chuva ácida. Então, há toda uma briga judicial, inclusive, em relação a essas esculturas, essas estátuas lá no estado de Minas Gerais, tá? Mas são impactos reais. E para a saúde humana, por exemplo, pode intensificar o câncer de pele, né? Pode provocar o surgimento do câncer de pele, que é muito complicado. Professor, e como a gente vai resolver esse problema? Não é um problema de difícil solução, mas também não é de fácil solução, porque precisa de muito investimento e o custo é muito alto mesmo. Por quê? Nós precisamos utilizar as fontes de energia, as fontes renováveis, a energia limpa. Então, a energia solar, a energia eólica, sabe? A energia hidrelétrica, que nós já utilizamos aqui no Brasil, nós vimos que o Brasil é o campeão da utilização de fontes renováveis, mas o que nós precisamos mesmo é diminuir a utilização desses combustíveis fósseis e diminuir também a possibilidade dessas chuvas ácidas, beleza? E aqui a gente finaliza mais uma aula com o Crescinho Geografia do Brasil, Ciências Humanas da equipe do Impact Curso para você, inesquecível.